o Jeff Gordon... só de sacanagem. Vou te botar uma sainha justa pequena, mas eu acho que eu sei a tua resposta. O maior de todos os tempos da NASCAR. Olha, boa pergunta. Não, eu colocaria, não. Eu coloco o seguinte, sem necessariamente a ordem. Jeff Gordon, Jimmy Johnson, o Dale Earnhardt, o Richard Petty e o David Pearson. David Pearson, gostei dessa ideia. Esses, pra mim, são os 5 melhores de toda a história. Um Olimpo dos 5 talvez outros que tenham morrido mais cedo, não sei, entendeu? Assim, pode ser, entendeu? Mas assim, não é difícil. O cara morreu, fica difícil, entendeu? Não dá. Então, assim, infelizmente... Não, tudo bem, mas, por exemplo, você pegou um cara que foi tricampeão, mas tem 105 vitórias, que é o Pearson. Ótimo. Uma referência. E o David Pearson, ele competiu com o Richard Petty e vários campeonatos com o Richard Petty ele não disputava a temporada completa. Porque naquela época eram 50 e tantas provas por ano, tinham 2 provas por semana, e o David Pearson não tinha ou os recursos ou a vontade, não importa, mas o Richard Petty competia em quase todas ou em todas as provas, e o David Pearson não. Então assim, e no mano a mano, eu não tenho essa estatística de cabeça, mas digamos o seguinte, sei lá, digamos que eles chegaram em primeiro e segundo, sei lá, 100 vezes, só para exemplo. Foi tipo assim, 50-50 ou 51-49. Olha. Tipo assim, né, um primeiro e outro segundo. Eu não me lembro nem se a vantagem é de um ou de outro, mas você vê o quão bom era o David Pearson, sabe? Então assim, é por isso que eu admiro o David Pearson. Se fosse para colocar, eu ficaria entre o Jeff Gordon e o Dale Earnhardt. Para mim. Mais que o King? Mais que o King. Acho que o King, ele é um excelente piloto, mas ele é de uma época que não é que fosse mais fácil ganhar, mas era mais fácil ser dominante. Ele teve uma série... Cara excelente, não estou tirando aqui, mas era outro esporte, entendeu? A minha aí, pessoal, o Jimmy Johnson ele tem 7 títulos, o Jeff Gordon tem 4. Aí vai aquela questão de ser justo ou não justo. Eu sei que, cara, o Eric Gabriel, se ele ouviu ele falar isso... Por isso que eu estava querendo provocar, porque ele discute com o Eric Gabriel por causa disso. Vai encher a paciência até o fim dos tempos, cara. Até me enterrarem, me cremarem, ele vai me encher a paciência. Porque é o seguinte, se você pegar pontos corridos, o Jeff Gordon foi 7 vezes campeão, o Jimmy Johnson 4. Tá? Ou algo assim. O Jeff Gordon teria sido 7. Tudo bem, eu concordo com o que o Eric falou. As regras são iguais para todos, são outras regras. E o Eric fala que o piloto já entra sabendo a já regra. entra sabendo, e ele tem toda a razão. Ele não está absolutamente nada errado. Ele tem toda a razão. Mas o meu ponto é o seguinte, isso para mim mostra o quão grande foi o Jeff Gordon. Que durante 7 temporadas, tudo bem, ele perdeu, ele não foi mais campeão, mas durante 7 temporadas, ele foi o cara que marcou mais pontos de todos. Isso mostra o quão bom ele é. O currículo dele é muito mais diverso do que o do Jimmy Johnson. Como que se conhece Jimmy Johnson? O rei da milha e meia. Entendeu? Sei lá, no Texas ele tem 550 vitórias. Aí vai nos outros, não, exagerando, mas assim, o Jeff Gordon, ele foi mais completo em vitórias em super speedways, em mistos, em curtos. O Jimmy Johnson venceu também Dover, acho que ele é o recordista de Dover, que é a milha monstro, né? Mas assim, mas o Jeff Gordon é muito mais versátil nesse sentido do que E vou colocar outra coisa, Sérgio. Então, é isso que eu acho. 93 vitórias de Jeff e 83 de Jimmy Johnson. Pois é. Ajuda também. Se bem que aí eu vou dar a favor do Jimmy Johnson, eu acho que o percentual de provas vitórias por provas, acho que o Jimmy Johnson tem um percentual um pouco melhor. Então aí eu coloco a favor do Johnson. Essa é uma coisa que dentro dos meus critérios, o Jimmy Johnson seria melhor do que o Jeff Gordon. Um que é bem versátil mesmo também é o Kyle Busch, né? Porque teve uma época que ele tinha vencido em todos os circuitos. Só que depois que mudaram os circuitos que ele não tá... Mas ele foi um dos únicos, né? Que tinha vitória em todos os circuitos. Uma milha e meia... Super Speed. Ele é bastante versátil. O problema do Buschinho, esse para mim de todos, acho
acho ele muito bom, mas é psicológico. Parece criança mimada. Perdão. Parece criança mimada. Perdeu, fica bravo, pega a bola, leva embora. Eu não sei se é isso, mas ele fica zangado de perder, mas ele perde a cabeça. Todo piloto fica zangado de perder. Sim. Desculpa, todo piloto. Sim. Mas o Kurt também não mas era o cara, assim. mas o cara se mantém, sabe? Ele mantém a pose, ele mantém assim a frieza, a aparência. O Kurt também não era assim, Kurt Busch? Mas não era tanto. O Kurt Busch era mais bad boy. Tá. Mas uma das coisas que eu gosto... Era mais animalesco. Uma das coisas que... Tá, ele era mais uma criança mimada. Uma das coisas que eu gosto no piloto que não está na tua lista de favoritos, do Logano, é que ele perde, ele sai rindo do carro. Ele dá entrevista rindo. É difícil ele estar nervoso. Ele já teve nervoso, já brigou e tal, mas você não vê ele bravo porque perdeu ou porque bateram nele. Até quando o Matt Kenseth jogou ele para fora, ele saiu, depois de um tempo ele estava rindo, estava tirando sarro. E até hoje ele tira sarro disso, né? E aquilo lá foi legal. Tô pensando se eu te sacaneio ou não. Oi? Pensando se eu te dou uma sacaneada. Pode sacanear. Manda ver. Mas é isso que chamam de piloto Nutella? Tô brincando, não, tô brincando. Tá certo. Foi só pra te dar uma mexida aí. Você sabia que o Jeff Gordon era horrível, não era bom? Não. Só pra sacanear. Não, é uma característica legal. Eu acho ele simpático. Acho que o Logano, ele cresceu em algumas coisas. Porque você fala que o Kyle Busch era mimado, o Joe Logano era um mimadinho. Eu não peguei essa fase, por isso que eu não era um mimadinho não peguei essa fase. Ele apanhou do Havik, mas realmente ele tem bom humor. Ele fez umas camisetas, acho que ele botou alguma coisa da mulher do Havik, que a Delana que mandava no Havik, algumas coisas assim. Porque o Havik pegava no pé dele direto. Né? Era a época que o Havik era realmente mauzão. Então, eu tenho que admitir que ele é assim, e eu acho ele um piloto inteligente também. O Logano é um piloto inteligente. Ele é bom, tanto que fala assim, ele tá andando lá atrás. Cara, é circunstancial. E às vezes as pessoas assim, mas o outro carro, o Blaney tá andando lá na frente, por exemplo, se for o caso, tá? Que é até o caso, mas assim, esse ano. Mas assim, tem muitas coisas que contam. Por exemplo, a química com o chefe de mecânicos é fundamental. Sim. O Jimmy Johnson, ele é muito produto do Chad Knaus. E eu não estou tirando o mérito do Jimmy Johnson, não. Porque o Jeff Gordon, quando ele foi tricampeão, ele foi produto do Ray Evernham. E não é só do Ray Evernham ser super bom ou o Chad Knaus ser super bom. Mas é a química. É o conjunto. É o conjunto da química. Como em qualquer trabalho, você tem que ter a química. Às vezes você vê assim, é uma coisa até triste para mim que eu vou falar, mas assim, você pega o Flamengo, por exemplo. O Flamengo não tem química, cara. Eu vi o jogo, a gente está gravando aqui, né? Eu vi o jogo ontem, claro, contra o Amazonas. Falta química. Quando era o Jorge Jesus, o time tinha química, cara. Quem que é o técnico agora? Tava ali, cego, não sei o quê. É o Tite, o técnico? Boa sorte. Obrigado. Não tenho nada a dizer sobre, não vou nem comentar. Mas assim, entendeu? É química, cara. É química. O Flamengo, do Zico, do Júnior, do Leandro. Sim, aquilo era outra coisa. Cara. Os caras se conheciam desde pequenininhos ali do ninho do urubu, não sei o que, sei lá se era ninho, desde garotos, da formação ali. Sérgio, até colocar uma coisa, The NASCAR. Larry McReynolds e Danny Hart. Sim, também. Que não tiveram a menor química, mas são os dois maiores, estão dos maiores no que se prontificava a fazer. Larry McReynolds, engenheiro, hoje comentarista. Sim. Agora eu queria perguntar uma coisa, por exemplo, muita gente detesta o Logano, porque assim, o Logano é o que ou você ama ou você detesta, né? Eu já percebi isso daí, que nem o Busch, que nem o Buschinho. Muita gente detesta o Logano porque ele dá bump, porque ele muitas vezes ele é desonesto, não sei o quê. Mas o Dale Senior era assim, não era? E ele era amado, não era? Tanto que ele era o... Como é que era? O intimidador. The Intimidator. Isso até me lembra um pouco do Ross Chastain que eu vejo hoje, não? Não, é um ponto. É um ponto. O Ross Chastain que você via, né? Perdeu a graça. Parou? O Ross Chastain perdeu a graça. Eu não
Ele tomou uma bronca. Ele tá mais quietinho. Ele tomou uma bronca e perdeu a graça. Era mais quietinho. interessante antes. Não, ele depois de ter se arrebentado lá na parede de Aquilo foi muito legal. Não, assim, o que eu acho é o seguinte.